Boa tarde, pessoal. Sexta-feira, dia 22 de novembro. Estou aqui com dois grandes amigos e parceiros do mercado financeiro. Estou aqui com o Marinho, da Argumento. Boa tarde, gente. Prazer estar aqui, Luiz. Prazer é todo nosso, Marinho, e o Júnior, da Wagner. Olá, pessoal. Muito boa tarde, Luiz, Marinho. Tudo bem? Um prazer estar com vocês aí hoje. E hoje a gente vai falar finalzinho de mês, né? Quase. Estamos na última semana, entrando na última semana. E esse mês conturbado, continuamos com, acho que o assunto do mês, o fiscal, onde a gente está esperando o nosso ministro Haddad voltar com alguma novidade boa. Está todo mundo esperando um ajuste mais fraco e, quem sabe, com um pouco de sorte, um ajuste um pouquinho mais forte. É disso que a gente vai falar agora, né, Júnior? Sim. Como é que está o ajuste fiscal para você? Bom, as notícias, segundo, por exemplo, a Eurásia, que o pacote pode ficar entre 35 e 50 bi de corte, a Arco Advice fala até em 70 bi de corte, então, assim, não se tem um consenso, né, qual é o valor, porém, na minha opinião, eu acredito que, seja o valor que for, este governo, no máximo que vai fazer, aliás, é o que a gente tem debatido aqui sempre, né, Luiz, é que esse pacote ou esse arcabouço fiscal vai aguentar somente este mandato deste governo, ou seja, para 2027, inclusive, precisa de ajuste estrutural. Podemos ter algumas notícias boas, eventualmente, do ponto de vista, vai mexer na previdência dos militares, que vão ter que se aposentar com uma idade mínima de 55 anos. Porém, tem uma regra de transição e o valor que eventualmente vai começar a ser economizado é pequeno. Isso é uma coisa mais para frente do que imediata. E os grandes assuntos, os grandes temas, não vão ser resolvidos. Eu poderia citar aqui a questão do salário mínimo com o PIB, a questão da Previdência e o BPC com o salário mínimo e uma reforma administrativa. Então, isso, por enquanto, eu não vejo como ser resolvido neste governo, que não é a proposta. Então, eu penso que esse corte vai ser um belo band-aid, né, para poder aguentar... Acalmar o mercado, né? Acalmar um pouco o mercado e aguentar até 26, aonde vai precisar aí de uma discussão do que a gente espera do país, né? E você, Marinho, o que você está esperando desse corte? Porque, assim, as pessoas que não entendem tanto de economia, tem todas essas palavras, né, complicadas, e você que gosta muito de simplificar, conta um pouquinho para a gente aí por que esse fiscal é tão importante, como é que ele reflete, né, nas moedas e na economia em geral, e o que você está achando dele, por favor? Bom, a gente realmente tenta sempre trazer para um linguajar simples assuntos que aparentemente são complexos, mas o fato é que o ajuste fiscal nada mais é do que o governo, ou como qualquer pessoa em casa, está dentro das suas receitas e despesas. Um governo que tem gastado bastante, está no cheque especial, e agora ali ele vendeu um relógio, que foram alguns ajustes ali que teve de aumento de imposto, vendeu o carro, mas continua gastando. Então, acho que a grande questão é se ele vai realmente montar estruturalmente, e não só vai tapar o buraco com um aumento de impostos pontuais, como foi o caso da tributação dos fundos exclusivos, o caso da tributação de investimentos no exterior, ou ele vai montar ou ele vai de fato cortar os gastos de maneira estrutural. Lembrando que o Brasil já tem uma taxa de tributária muito alta, é muito difícil continuar subindo, a sociedade acho que tem demonstrado que não vai aceitar esse caminho, e então ele ficaria por conta das despesas, né? E é o que ele falou, é um governo que gasta, que o Júnior falou, a gente acho que tem que ficar um pouco o mercado nesse nível de preço que a gente tem visto, de taxas de juros altas, o câmbio alto, o mercado está bem desconfiado, e eu acho que ao longo do tempo ali o Haddad ele gastou muito a capacidade de persuasão, e agora o mercado está mais como São Tomé mesmo. Eu só vou acreditar quando eu ver mesmo e eu ver o que está no diário oficial efetivamente ali colocado. E a gente vê, né, quando o governo gasta mais do que ganha, especialmente nessa proporção, que hoje em dia está muito perto de 10%, entre 9% e 10%, 9,5% do PIB, que é um déficit absurdo, no sentido, é um déficit de guerra, onde, pra vocês terem ideia, né, acho que na época do Covid, o déficit chegou a 13%, quer dizer, a gente não está tão longe disso. Então, assim, é um déficit muito forte, e isso tem repercussões muito grandes. Por quê? Porque, por exemplo, isso afeta o dólar, isso pode afetar a inflação, isso pode afetar a taxa de juros, né, que é o tripé da economia. Então, o que a gente vê? Quando o governo sobe muitos gastos dele, sem uma contrapartida, que o Marinho falou, sem ter algum tipo de receita, que ele está tentando fazer via arrecadação, ou seja, aumento de imposto, né? Tem uma hora que também não aguenta mais. Então, assim, quando isso acontece, começa a pegar algum desses pontos. Normalmente, ou é a inflação que começa a subir, ou é os juros que tem que subir para compensar, ou é a moeda que começa a se desvalorizar. E aí, o que a gente vê no final das contas é que hoje a gente está tendo todos esses problemas juntos, né? A expectativa de inflação em todos os períodos de tempo, né, horizontes de tempo, né, daqui um ano, inflação daqui 2 anos, daqui 10 anos, já está acima de 6%. O que pouco tempo atrás era 4%.
Então, assim, ninguém esperava uma inflação muito acima de 4%. Né? Não. E agora, enquanto o governo continua com esse tipo com essa demora para mostrar alguma coisa palpável, a gente está vendo o dólar chegando perto de 6, a gente está vendo a inflação chegando, a expectativa de inflação chegando acima de 6, e a gente está vendo uma expectativa de juros que, acredite se quiser, está chegando muito perto de 14% até o final de agosto, se não me engano. A gente pode até dar uma olhadinha nisso. Júnior, você acredita aí que a gente pode... porque assim, o cidadão comum está levando uma garfada muito forte, né, na sua receita, né, com mais inflação, com um imposto maior, etc. e tal. O que você acha que a gente podia esperar para o Brasil nesse sentido? Então, 2 pontos aqui já respondendo o que você me questionou. Primeiro que, utilizando o modelo lá do Banco Central, a Selic pode ter que subir para 14,75. Né, hoje, na curva de juros, está menos, né, o juro futuro está projetando em torno de 14% para meados do ano que vem, mas, eventualmente, isso aí vai ser insuficiente. Eu acho que a curva de juros ainda está na faixa de 14%, e não mais perto de 15%, que seria o que o modelo do Banco Central considera como correto para atingir a meta de inflação de 3%, porque o mercado está esperando o fiscal. O que vai vir desse pacote aí de corte de gasto. Então, o juro futuro ainda tem potencial de piorar mais ainda. Ele não está totalmente no nível correto para só através do juro ajustar a inflação. E a gente tem visto isso aqui, né, Júlio? Que a expectativa do mercado é de um aumento de 0,75% para dezembro. Para dezembro. Já tem uma aceleração no ritmo muito de forte, alta. que eu acho que até vai levar um susto. Muita gente não está esperando isso, né? Não. E depois, em janeiro, mais uma alta. E o mercado está meio confuso se vai ser 0,75%, se vai ser 0,5%. E indo nessa sequência, 0,50% e etc. e tal, até chegar aqui em julho, perto de 14% que o Júnior está falando, né? É só fazendo um comentário, esse aumento já no ano que vem já é sobre o novo Banco Central, né? Exato. Final do ano acaba Perfeito. o mandato do Roberto Campos, o Galípolo vai entrar, e aí já é um mandato, vamos dizer, de um Banco Central, já do governo Lula, com controle ali das cadeiras do Copom. E uma pergunta, quem serão os 3 novos membros, 3 novos diretores do BC e membros do Copom? A gente não sabe. Não sabemos ainda. Nem foram sugeridos e precisam ser aprovados no Senado para poder estar atuando no Banco Central. Então a gente tem essa outra dúvida, que você muito bem lembrou, a gente não sabe quem serão os membros do Copom. Eu queria também, Luiz, só fazer um comentário importante. Ontem, a Instituição Fiscal Independente, que é um órgão criado em 2016 pelo Senado Federal, lançou mais um relatório de acompanhamento fiscal do mês de novembro. Resumidamente, segundo a IFE, as medidas adotadas por esse governo, ele citou 4 medidas, podem custar 2,6 trilhões de reais em 10 anos. O que dá, matematicamente dividindo assim, no início é menos, no final é mais um pouco, quase 2,5% do PIB por ano de necessidade de gasto. Ou seja, 25% do PIB a mais. Em 10 anos. Em 10 anos. E de um PIB de um ano, né? E, por exemplo, as medidas são aumento do Bolsa Família, que isso vai custar em 10 anos 600 bilhões. A outra, a vinculação dos pisos de saúde e educação à receita e não à inflação, como era na época do teto de gastos, mais 500 bilhões de reais. O salário mínimo subindo, inflação mais o PIB e tudo indexado na Previdência e no BPC, mais 1,2 trilhão de reais e mais outros 400 bi que vão valer a partir de 29 a 2034, que são 2 fundos referentes à reforma tributária. É muito dinheiro que vai precisar ir nos próximos anos. E como que o governo vai conseguir esse dinheiro? Esse ano vai cumprir o fiscal, provavelmente que a Petrobras está dando 7 bi aí na última hora de dividendo extra. O BNDES está prometendo algum dividendo extra, mas isso é irrisório perto do volume. Então tem que ter uma mexida estrutural no gasto público. Não tem mais como suportar. Já subiu os impostos, a dívida do Brasil já está em 90%, em 80% do PIB. Não tem como mais, tem que fazer corte, mas é um assunto que hoje é proibido, infelizmente. E parece que a gente está meio que numa sinuca de bico, né? Porque assim, lá fora os juros talvez não caiam tanto, né, Marinho? Os juros do americano caiu já 2 vezes, a economia americana continua muito forte, os dados aí têm vindo de emprego, serviço, inflação caiu do topo, está bem mais confortável, mas talvez o Banco Central lá não tenha tanto espaço para ir quanto se achava inicialmente, que tinha medo até de entrar numa recessão, etc. E agora o risco é realmente a no landing, que eles falam, né? Não é soft landing nem hard landing, que seria uma recessão ou desaceleração suave da economia, é o no landing, né? E isso tudo vai ser ainda
vai ser misturado com o novo governo, né? Tem o Trump ali vindo com uma política aparentemente de aumento de tarifas de importação, ele fala até em queda de impostos, né? Num país que também está com seus problemas fiscais ali, mas aqui é muito diferente do nosso, porque eles financiam a 3%, 4% e nós estamos financiando a 14%. Muita gente fala, porque a dívida dos Estados Unidos é igual, vários países têm dívidas até maiores do que o Brasil e não é nenhum problema. Bom, a questão, além do custo de financiamento, que o nosso é muito alto, a gente tem essas questões estruturais que não permitem, enquanto isso não for adereçado, a gente ver um caminho sustentável ali a médio prazo. Né? E é gozado, né? Porque você olha e fala assim, puxa, os juros do Brasil vai baixar, né? Os juros do Brasil vai aumentar e os Estados Unidos vai baixar, então assim, quanto mais baixo os juros dos Estados Unidos, mais fácil fica da gente não ter que aumentar tanto nossos juros, né? E aí, só que aparentemente os juros dos Estados Unidos não vai cair tanto, né? Tem um gráfico aqui bem interessante que a gente estava vendo, o que está acontecendo? Júnior, você quer explicar um pouquinho para a gente aí? Tá. O juro americano, né, como o Marinho falou, já foi cortado 2 vezes no ano de 24. Começou com 50 pontos, 0,5% e depois 0,25%, e vamos ter uma última reunião do Fed no dia 18 de dezembro. Essa reunião do dia 18 de dezembro ela é muito importante. Por quê? Tem uma dúvida se o Fed vai cortar ou não mais 0,25%. Particularmente, eu acho que vai cortar mais 0,25%. E o juro americano vai ter um corte de 1% na sua taxa e vai para mais ou menos para aquele patamar entre 4,25% e 4,5% no final desse ano. Porém, o que vai ter também nessa reunião de dezembro? Primeiro, né, a dúvida, corta ou não? Opinião que corta. Segundo, as novas projeções. E essas novas projeções a gente tem que observar. Para o ano que vem, de 2025, o mercado coloca só 2 cortes de juros. E o Fed tem uma projeção de 4, que é o dobro. Quer dizer, o mercado está considerando poucos cortes e no caso o Fed vai manter a ideia de 4 cortes, então o mercado vai ter que aumentar os cortes de juros, isso poderia enfraquecer o dólar. Ou o Fed vai reconhecer, não, 4 era uma verdade, mas há 90 dias. Hoje é outra verdade, a gente vai ter que cortar talvez 2 ou 3 vezes o ano que vem. Além disso, qual é a grande discussão? Eu sempre defendi, desde agosto, né, que o Fed vai cortar os juros para a sua taxa neutra, ou em direção à sua taxa neutra. O que é a taxa neutra de juros? Aquela taxa em que a economia consegue crescer, gerar emprego e ter inflação na meta do Fed, que lá seriam 2%. Eu tenho defendido desde o início do ano, até nos nossos relatórios da Wagner, que o Fed ia subir essa taxa neutra de 2,5%, que estava no início do ano, para um patamar mais próximo de 3%. Porém, hoje se discute que essa taxa não é tão baixa. Ela pode ser mais perto de 4% do que de 3%. Então, enquanto a gente não compreender qual é essa taxa, inflação mais um juro real, que é o que a gente chama de taxa neutra, a gente vai ficar sempre na dúvida qual é o limite. Quanto maior for essa taxa, menos o Fed corta, e certamente para o Brasil não é uma coisa boa, né? E eu acho que assim, tem uma coisa que é importante, que a expectativa está mostrando, né? Que vai ter provavelmente, que o Júnior falou, um corte agora, mas o outro corte só tá para junho. Então assim... Corta e espera. Exato. Então assim, né, traduzindo um pouco o que quer dizer isso. Quer dizer assim, vamos cortar agora e depois a gente vê. Né? Não tem nada, na verdade assim, não tem nada real na mesa hoje para a gente falar de corte de juros americano. Né? Por quê? Porque a inflação está com uma dificuldade muito grande de ceder nos Estados Unidos. Né? Ela estava caindo, mas faz um tempão que ela está andando de lado, né? A gente pode até dar uma olhadinha aí na parte de inflação. Isso ela caiu bastante, né? Andou a 8, talvez até um pouco mais, tem andado ali a 3 e pouco, acima da meta dele, que é 2, mas é uma inflação que incomoda ainda, né? Para padrão deles e eles têm que tomar muito cuidado, muito disso vem do setor de serviços, que tem uma inércia maior, demora mais para reagir à política monetária. Então acho que eles vão ter que ser um pouco mais cautelosos. Porque o medo é essa inflação voltar a subir, né? Você tem, de um lado, você tem uma economia que está subindo 2,5%, 3% ao ano, que é muito forte para uma economia que é 25% do PIB. Né? No 4º trimestre já está nesse nível também, a projeção. A projeção vem bem. A parte de gastos do governo super alta, 5 e poucos por cento. Né? A parte de consumo, que é 70% do PIB americano, é consumo. Né? O PMI de serviço hoje, da S&P, veio com mais alto ainda, né? O desemprego está bambeando no sentido de não tá tão bom quanto o pessoal imaginava, mas ainda continua numa taxa base de 4% que está. Contratando. E contratando todo ano, todo mês, todo mês. 100 mil empregos, 150 mil empregos. Veio mais baixo agora, né? 32. Por causa de furacão e greve. Agora, a pergunta, né, que o Marinho já comentou, é
o Fed também não sabe, e ninguém sabe, né, o que o Trump vai fazer. Essa é a grande dúvida, né? Se ele vai efetivamente fazer tudo que ele falou que ia fazer, e principalmente taxar a importação de produtos, deportação de imigrantes, que além da questão humana é uma questão que você está tirando uma mão de obra que está trabalhando ali, muitas vezes, num trabalho que o americano não quer fazer. E como é que isso tudo vai se compor ali na economia, né? Isso é uma grande dúvida. Estamos aí esperando quem vai ser o secretário do Tesouro. Isso aí acho que dá uma indicação pelo perfil da pessoa, que mais ou menos o caminho que vai ser tomado. Eu fiquei um pouco animado com o secretário do Comércio, né, que é o gestor da Cantor Fitzgerald, naquele fundo de hedge. É uma pessoa bem de mercado e talvez aí o Trump não queira atuar muito fortemente em barreiras de tarifas de importação. Inclusive, na eleição, o principal motivo de voto do americano, com 40% considerado o maior problema americano, 40% dos eleitores, claro, foi a inflação. Isso. E 1% só falaram que era questão do comércio exterior, globalização. Então, dos 16 maiores temas, inflação 40% e em último lugar, justamente a questão da globalização com 1% só de preocupação dos eleitores. E talvez, então, o Trump seja menos agressivo, mas só esperando para saber, né? É isso, a questão política, no fundo, as pessoas votam, e isso aí já é muito bem estudado, elas votam ali na economia, como é que está o dia a dia, o que ela está conseguindo ou não, como que ela se ela está conseguindo emprego, está conseguindo pagar as contas direito ou não, e é assim no mundo todo. Eu acho que as pessoas se perderam ali nessa análise, mas é perfeito isso. É uma inflação que andou a 8% ou 9%, num país que tem inflação de 2%, 1,5%, andou muito tempo, choca e acumulou 20%. Por volta disso, a inflação no governo Biden, tá? Por volta disso, quando foi o Trump, acho que foi ali por volta de 6%, 7%. Então, rodou mais que o dobro, né? Já saindo do Covid, que teve todas essas questões. A gente sabe que quando o gasto do governo sobe muito, ele acaba puxando a inflação, né? E aí queria até te voltar essa pergunta ali. E o Elon Musk, você acha que ele vai conseguir economizar um pouquinho? Olha, o Elon Musk tem esse projeto, né, de estar lá no grupo de eficiência. Ele vai ficar até o dia 4 de julho de 2026, quando fizer 250 anos de independência americana. Ele quer entregar ali o corte de 2 tri no orçamento, em desperdício, em coisas que são ineficientes. A gente que pode se assustar um pouco com o volume de dinheiro, mas quando ele comprou o Twitter, só para ter uma ideia, ele mandou embora 70%, por ali 2/3, não vai funcionar o Twitter. Estou falando em questões operacionais, de tecnologia, e foi super tranquilo. Então, assim, é uma coisa que ele sabe fazer. Se ele vai ter força política, se ele vai conseguir entrar nisso, é uma outra questão que a gente está por ver. Mas se ele acontecer isso, os Estados Unidos, o Trump vai poder, de fato, cortar o imposto sem mexer nas contas fiscais, e aí o ganho de produtividade, o que eles vão abrir para o resto do mundo, no mundo ainda que está num outro passo, vai ser bem relevante. Que eu até ia comentar, né, que é mais fácil você fazer isso dentro da tua própria empresa, né, do que fazer no governo. A 3% ao ano, esses 2 tri em 10 anos, é 3% ao ano só do orçamento americano. Não é tão difícil fazer isso. Não, e eu acho que assim, não é só o benefício do corte, né, o benefício também da agilidade do governo que ganha, que nem o Marinho falou, você tem uma economia que já é super dinâmica, é o país onde tem a melhor tecnologia do mundo hoje em dia, né, vem sendo há muito tempo, e agora, de repente, com um governo dinâmico, fica diferente. E assim, todo mundo já duvidou do Elon Musk algumas vezes, né? E não vai ser a primeira nem a última vez que vão duvidar dele. Agora, que ele sempre entregou. Entregou. Só um comentário, né? Tem um cliente lá nos Estados Unidos, que é uma trading, estava conversando com ele essa semana justamente sobre o Musk, o corte do orçamento. Ele comentou, olha, essa semana teve uma compra de commodities, que é uma trading bem grande, e que o comprador me enviou um cheque pelo correio. A gente nem sabe o que é cheque mais no Brasil. Então, olha o tamanho do ajuste que pode ser feito de competitividade nos Estados Unidos, né? Então, isso não é só, obviamente, não é só o governo, a questão do cheque não é só o governo, mas pode até mudar regulações sobre esse aspecto financeiro, que é super atrasado em relação ao Brasil, né? E aí eu acho que é uma coisa que é super importante, que se isso de fato der certo, e eu torço para que dê, e os Estados Unidos é o exemplo do mundo, isso vai acabar se irradiando para a Europa, que tem muitas dessas questões de ineficiência, vai irradiar para a América Latina também, de uma maneira mais forte, para a Ásia, etc. Então, assim, pode haver uma mudança que começa pelos Estados Unidos e vem para todo mundo no sentido de ter governos mais ineficientes, que é uma agenda que a gente pouco fala no Brasil, que começa, como a gente está falando, a reforma administrativa,
informatização de processos, né, desburocratização, eficiência dos funcionários, né, gerando ganho de produtividade para a sociedade. Que a gente estava falando assim um pouquinho antes dessa reunião, a gente estava falando, né, como os Estados Unidos ele acaba espelhando. Então, quando teve o governo Reagan, aconteceu uma onda de direita no mundo. Depois, quando teve lá a parte do Clinton, que apesar de ser de esquerda, ele fez um superávit nos Estados Unidos, como também o mundo começou a buscar um superávit. E depois, quando veio... Então, assim, a gente vai vendo os Estados Unidos meio que puxando, né, o trilho e os vagões que vêm atrás, né? Mário, um contraponto a uma questão que você levantou que é relevante, a questão dos imigrantes, né? Que hoje o Biden ele quadruplicou a entrada de imigrantes nos Estados Unidos. Se você somar Obama 1, Obama 2 e Trump, acho que entrou mais no Biden do que nesses 3 governos anteriores de imigrantes. Aí eu falo, não, mas vai reduzir a imigração, então você vai ter menos funcionários, vamos dizer, baratos para fazerem trabalhos. Mas, se você pega os dados do payroll hoje, qual é o maior contratador de mão de obra? É justamente o governo. Então você vai ter um governo provavelmente contratando nada, e esse pessoal poderia, a depender do salário e das condições, até ir para o setor privado e compensar essa redução da imigração, né? Eu acho que pode ter uma certa compensação aí da mão de obra, viu? Sim, é uma mão de obra eminentemente mais não qualificada, né? Existe a imigração qualificada, que o Trump tem inclusive dito que esses vão continuar, que os Estados Unidos têm que vir atrás dos cérebros do mundo. Foi como foi formado. Se tiver formado e etc. Isso, vários países já fazem isso já faz tempo, Canadá, Austrália, alguns na Europa têm começado a fazer isso. Mas essa mão de obra mais não qualificada tem essas questões econômicas ainda que pode de fato acontecer, como você está só falando. O tempo para dizer, mas você teria aí um estoque de mão de obra que, se eventualmente o Musk for bem sucedido, que o Estado não vai mais contratar e eventualmente demitir. E poderia, a depender, ir para o setor privado e compensar um pouco essa redução da imigração. Mas, com certeza. E você vê, por exemplo, o Lee Kuan Yew, né, que era o grande presidente de Singapura, ele falava uma coisa muito interessante, que ele falava assim, qual que é a grande força, no final das contas, dos Estados Unidos? Que ele consegue sugar, como se fosse um aspirador, né, não só capital financeiro, como capital humano. Então você vê, por exemplo, Elon Musk, de onde que ele vem? Vem da África do Sul, né? Então você vê lá o Steve Jobs, de onde que ele vem? Né? Da Síria. Quer dizer, você pega gente de tudo quanto é lugar do mundo para transformar isso numa força motora, né? Essa é a grande força, tanto para trabalhar como para estudar também, para ir lá para Harvard e tudo mais, né? E eu acho que, assim, como em toda reunião, vou falar um pouquinho de investimentos, quais são as explicações que cada um de nós prefere, né? Ô, Júnior, qual que é a sua aplicação do mês? Bom, eu tenho muita dúvida em relação ao Brasil se vale a pena ir muito para o risco. Lógico, se vier um pacote de 70 bi que eventualmente agrade o mercado, os prêmios que a gente tem no Brasil parecem convidativos. A Bolsa está em torno de $21.800, o que, se você olha nos últimos 12 anos, é um patamar baixo. As small caps estão a R$ 95 o ETF, que você olha nos últimos anos, é um patamar baixo. A Selic já está apontando para 14%, então as pré estão com umas taxas altas, mas isso pode piorar mais ainda. Então depende muito da montagem do seu portfólio. Eu, no Brasil, ficaria mais confortável no pós-fixado, na Selic, no CDI, por enquanto. Esperar clarear esse ambiente, mesmo porque esse pacote divulgado vai ter que ir para o Congresso, vai ter que ser aprovado, e depois, lá em maio, quando tiver um novo relatório de acompanhamento, por exemplo, dos primeiros 4 meses do ano, não adianta colocar no papel, o arcabouço não mudou, não colocaram no papel que esse ano ia ser 0,25 de superávit, e vai terminar o ano com 0,25 de déficit, porque mudaram no meio do caminho. Então, por enquanto, os prêmios podem ser bons, mas eu ficaria, por enquanto, na renda pós-fixada. Lá fora, eu ainda gosto do ouro, da cripto e do S&P. Difícil falar que nesses patamares necessariamente vão... Você compraria a cripto nesse patamar? Vender eu não venderia, por enquanto. Só se tiver com muita cripto e quiser reduzir a alocação. Legal. Em termos de Bitcoin. Mas eu acho que tem espaço para continuar subindo. Eu acho que o ouro está um pouco em risco, evidentemente. Mas quando você pensa ouro, dólar, real, ainda vale a pena. Ele está um pouco em risco, porque eu imagino que no final do primeiro semestre do ano que vem essas histórias de guerra vão acabar, o Trump não quer guerra em lugar nenhum, então o risco geopolítico deve diminuir, isso aí pode ser ruim para o ouro. Mas ainda acho que o ouro pode ter espaço, é um call que eu acho um pouco mais... Para o Brasil eu acho que ainda é bom. O S&P e o Bitcoin, olharia mais esses 3 lá fora e aqui CDI. E você, Marinho, tudo pós? Eu acho que assim, a gente vê na Bolsa Brasileira muita coisa muito barata em termos de valuation, tradando a múltiplos muito baixos, mas a gente não tem catalisador, o macro está preponderando, o fluxo não está vindo,
Então, assim, com o CDI ali a 12, 13, indo eventualmente a 14, não há de ter pressa. Mas há de se saber que haverá oportunidades quando a coisa clarear. Lá no nosso fundo a gente não tem bolsa brasileira já faz um bom tempo, desde março, abril, e no RG Fin e no RG Hike. A gente sabe que tem valor muitas coisas, mas sem fluxo não adianta, né? Aquele ditado que a coisa está barata, mas pode ficar barata há muito tempo. No Japão ficou muito tempo assim, então tem que ter atenção. Na pessoa física que não vai fazer no market to market, ou seja, ela não vai ficar olhando o tempo todo, e principalmente para os mais jovens, que podem esperar aí 10 anos, 15 anos, a NTNB, os títulos atrelados à inflação, com a boa qualidade de crédito, e aqui eu acho que eu estou falando só do Tesouro, uma parcela da carteira pode fazer sentido porque você vai garantir um ganho real, e a gente não tem certeza se daqui a 2, 3 anos, principalmente no próximo ciclo de governo, você vai ter oportunidades como essa novamente. Mas, é o que o Júnior falou, pode ir, uma NTN ali está beirando 7 agora, ela pode ir para 8, 8,5, já foi, não faz muito tempo na Dilma, aí por isso que você tem que ir fazendo aos poucos para aproveitar taxas melhores caso venham a ocorrer, e é provável que ocorra se o pacote fiscal não vier bem. E a Bolsa Americana, assim, a economia americana continua assim pujante, a gente vê todo o setor de tecnologia, só tem lá, né? A Europa ficou para trás, a China até tinha, mas depois eles, por questões políticas, também ninguém quer investir, e acaba então sendo ali a bolsa dominante com as empresas, e não há nada que fale, nossa, isso vai mudar repentinamente. Perfeito, perfeito. Eu acho que assim, puxando um pouquinho o que você falou, né? Eu acho que a NTNB, ela, uma vez saiu um estudo, falou, poucas vezes na história a NTNB teve acima de 6, 6,5, né? E a gente foi ver quais são esses tempos na história, e infelizmente são os tempos que o PT estava governando, né? Então, assim, a gente já viu essa taxa 7,5, a gente já viu, eu pessoalmente já vi essa taxa 9, né? Então, assim, eu acho que é uma questão de tendência. Agora, eu fico muito com o que você falou. Eu gosto, assim, se você falar assim, puxa, eu vou desligar o terminal, eu vou ver daqui a 5 anos quanto é que está meu rendimento, puxa, mas NTNB mais 7, inflação, ganhar inflação mais 7, e às vezes você pode até ganhar isso num título isento, né, de imposto, que seria como se fosse uma inflação mais 8,5, sabe? Me parece excelente, contanto que, né, você compra o título, tá, aliás, muito cuidado, né, com as debêntures incentivadas, com as debêntures em geral, a renda no Brasil, conforme essa taxa de juros vai subindo, vai ficando cada vez mais difícil para as empresas pagarem essas taxas, e muita gente está em coisas que não tem ideia do que está. Eu acho que hoje em dia chegou assim num patamar que tem que tomar muito cuidado, especialmente com as empresas mais endividadas ou que tem algum tipo de renda não recorrente, sabe? Eu acho que isso é uma coisa muito importante. E concordo com você, Mariana, eu acho que é uma questão de fluxo também. Né? Então, assim, se o fluxo está vindo para o Brasil, que não está, aliás, ninguém está, né? Então, assim, hoje em dia na Bolsa só tem tem o Barsi, né, e tal. Então, assim, só tem saída. Agora, eu acho que eu vejo que dá para voltar esse fluxo no final, na metade do ano que vem. Porque vai ser a hora que os juros vai começar a parar de subir. E completando, Luigi, eu penso que podemos ter aí no final do próximo semestre, primeiro semestre do ano de 25, notícias boas como essa, e eventualmente a questão política já começando a esquentar, e pesquisas indicando uma mudança do pêndulo. Se isso acontecer, aí sim, você ficou com um bom prêmio na renda fixa, pós-fixado por um tempo, aguardando uma oportunidade, o juro para de subir, e eventualmente uma percepção que o pêndulo muda da esquerda para o liberalismo, você pode ter uma melhora dos ativos. Hoje o Kassab falou que, sem dúvida, o Tarcísio vai ser presidente em algum momento. Né? Exato, de repente pode antecipar. Ele falou em 2030, né? 30. Mas as peças estão todas em abertas, eu acho que é o resumo aqui do que a gente falou, que tem muita coisa para acontecer ainda. Então é importante ter calma e ir analisando a evolução, a questão política. Certamente daqui a um ano, vai faltar um ano para a eleição, menos até, então isso vai entrando, vai ganhando relevância nos preços, né? E há essa possibilidade, se de fato ficar consolidado, que pode entrar um governo, qualquer que seja o candidato, mas mais liberal, né? Para reformas, ajuste do tamanho do Estado, etc. O mercado vai se ajustando e na medida que isso for ficando cada vez mais claro, ele vai se ajustando mais, né? Eventualmente você não precisa nem esperar a eleição se já tiver uma coisa consolidada. Exato, e o fluxo ele é determinante, né? Porque o fluxo estrangeiro corresponde normalmente a mais de 50% de todo o fluxo da Bolsa. Então se tiver uma mudança de ânimo e vier para cá, provavelmente os preços sobem e sobem muito bem, né? Ainda mais com esses preços de hoje, né? A gente tem, barato, como disse, tem muita coisa barata, falta um catalisador, que é o negócio químico está lá, mas precisa ter um outro elemento para fazer entrar em combustão, e a gente tem que acompanhar isso. Né? Você vê, com tudo isso que está acontecendo no Brasil, a Bolsa está 130 mil pontos, 127, 128, quer dizer, não é... Era, assim, se você fosse me perguntar 2 anos atrás, se tudo isso acontecesse, quanto você acha que a Bolsa ia estar? Eu, pessoalmente, achava que ia estar 100 mil pontos, sei lá, 95, né?
Então, assim, eu acho que um dos motivos é porque a bolsa está muito barata. Ela está barata e em dólar muito barato também, né? Então, Sim. para o gringo está bem barato, mas a gente precisa de um catalisador, né? Acho que Sem o catalisador não vem. Não vem. Provavelmente é político. Certamente é político e até a questão fiscal agora, que a gente está por saber e pode já ser um pré-catalisador, dar algum alívio, é política também, embora eu concorde que não, pelo passado, pelo que foi feito, não dá para acreditar que vem uma coisa estrutural, sim só para kick the can, como os americanos gostam de falar, vamos chutar a latinha aí por mais 2 anos ali. Legal, pessoal. Exatamente. Então tá bom. Beleza, muito obrigado e bom final de semana para vocês. Obrigado. Tá bom, obrigado, até a próxima.